Essa é uma das aulas mais importantes que você vai assistir aqui neste canal. Como treinar o listening. Para quem não sabe, listening é a capacidade de ouvir, compreender. Você ouvir alguém falando, cantando, conversando em inglês e você ter um nível pleno de compreensão. Isso é o seu listening. Por acaso você tem dificuldade de compreender os nativos falando inglês? Ou você liga algo para assistir sem legendas e não entende nada sem ajuda de texto? Ou como está o seu nível de compreensão ouvindo? Responda aqui para mim. Hoje eu vou te ajudar a como treinar o seu ouvido para você conseguir compreender filmes, séries, músicas, áudios, textos com áudio, podcasts, conversações da vida real. Então faz o seguinte, solta o like aqui e vem comigo para mais uma aula de inglês. Let's go! Murilo, o que é listening? Para começar, significa o verbo ouvir. É a sua capacidade de ouvir em inglês e compreender o que está sendo dito ou transmitido. O seu nível de capacidade e compreensão, ele está totalmente ligado ao jeito que você treina atualmente. Então comece a identificar aí, como é que você treina o seu ouvido? Ah, Murilo, eu assisto aulas de inglês, eu assisto vídeos no YouTube. Eu tô falando aqui de treinamento de ouvido. Você colocar um som, um fone no seu ouvido e testar, treinar o seu ouvido. O seu grau de compreensão ao ouvir um áudio, ao assistir um filme sem legendas, está totalmente condicionado ao tanto que você já treinou ao longo da sua vida. Então, o que é listening? Capacidade de compreensão ouvindo. Se você por acaso ouve muito, mas não consegue entender ou entende pequenas migalhas daquilo que está sendo dito, esse vídeo é para você. Primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte: existem 4 habilidades no inglês para você evoluir. O listening é a primeira habilidade que você desenvolveu dentro da sua língua materna. E é uma das habilidades mais poderosas de aprendizado se você souber como ela funciona. Pensa mais ou menos assim, ó. Quando você nasceu, ou melhor, quando você estava lá na barriga da sua mãe, uma das primeiras habilidades que você desenvolveu é a habilidade de identificar sons, compreender sons. E sim, por muito tempo o bebê na barriga fica ali ouvindo, identificando sons, reconhecendo a voz da mãe, a voz do pai. Esse é o ponto de partida. A habilidade de ouvir, ela já começa ali na barriga da mãe. Logo depois que o bebê nasce, o que acontece? Depois de alguns meses, até o período de 1 ano, 2 anos, é desenvolvendo a capacidade de compreensão, ouvindo. O bebê está ouvindo os pais falando com ele. Logo de tanto ouvir, o que acontece na sequência? O bebê, consequentemente, começa a falar. Isso aqui que nós estamos falando é sobre a natureza humana, é o formato de aprendizagem natural. Todo mundo que cresce numa determinada língua passa por esse processo, todo mundo. Então você começa ouvindo aquilo que você ouve em um determinado ponto da sua vida, você começa a falar. Então você fala com base naquilo que você ouve. Isso aqui que eu tô falando não é nada surpresa, né? Isso aqui é realidade, é o que acontece com todo mundo. Depois de alguns anos, você já parou para perceber que toda criança que chega nos seus 5, 6 anos de idade, você já parou para perceber que elas já são fluentes com 5, 6 anos de idade? O que define fluidez? O que define fluência de fato? A gente falou aqui recentemente. Fluência significa o quê? Qualidade do que flui, característica do que é natural e espontâneo. Isso é fluência. Então, nesse ponto aqui da jornada, a criança ouvindo e compreendendo e falando com naturalidade e espontaneidade, ela já está no nível de fluidez, nível de fluência. Ah, mas a criança ainda não sabe ler e escrever. Tá tudo bem, ela já é fluente, ela só não sabe ler e escrever. E tá tudo certo, ela entra na primeira série, ela aprende o quê?
a ler. Capacidade de identificar letras, palavras que formam frases, e ela começa a identificar lendo, visualmente. Aqui que a visão começa a ser aguçada para você aprender a ler. Consequentemente, depois de aprender a ler, o que a gente aprende junto? A reproduzir aquilo que a gente está lendo. Ou seja, vem a última habilidade, que é a habilidade de escrita. Entenda uma coisa aqui, pra gente alinhar a nossa conversa. Gente, entenda uma coisa. Aprender inglês não é dominar conhecimentos teóricos. Não é só aprender teoria. Aprender inglês é você dominar 4 habilidades. Como é que tá hoje as suas 4 habilidades? Ouvir, falar, ler e escrever. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre ouvir. Nós vamos fazer mais aulas aqui falando sobre cada uma dessas habilidades. Hoje o foco é listening. Capacidade de ouvir. É a principal habilidade, porque se você não começa treinando o seu ouvido, sabe qual que é o grande problema? É quando as pessoas começam lá do final. Elas começam lá lendo, escrevendo, deixa o ouvir e o falar para depois. Errado. Você está ferindo a ordem natural de aprendizagem. Você precisa começar ouvindo e repetindo, igual uma criança faz. O que você vai começar a fazer? Entenda uma coisa. Seria impossível você desenvolver a fala sem ouvir. E seria bem mais difícil entender leitura e escrita se não tivesse passado pelo ponto de partida que é treinamento de listening. Entenda isso aqui, ó. Todo mundo na vida, para se tornar fluente na própria língua materna, conscientemente ou inconscientemente, treinou muito o listening. Eu vou dar um exemplo aqui de vida real. Minha filha fez 1 ano agora, recentemente em agosto. Ela está no processo de treinamento de ouvido. Quando eu aponto para ela, eu falo assim, ó. Pega o dog. Ela sabe que é um cachorro. A gente aponta para diversos objetos. Ela sabe o que aquilo representa. Tá internalizando dentro da cabeça dela os sons de cada palavra. É o primeiro passo da jornada. O ouvir, ela começa a identificar sons. Daqui a pouco do processo ela começa a fazer o quê? A falar. Ela já fala papai, daddy, fala daddy, papai em inglês. Por quê? Porque isso faz parte da natureza. Você começa ouvindo e depois de um tempo repetindo. Então não tem como você desenvolver a sua fala se você não treina o ouvido. Você percebe o tanto que é importante você treinar o seu listening? Talvez você está aqui me assistindo e você não sabe falar inglês. Você não entende leitura escrita porque talvez você não treina ouvido. Você não consegue entender uma conversação real, uma cena sem legendas, um podcast, um áudio 100% em inglês, uma rádio AM sem legenda. Por quê? Porque você não passou pelo processo de treinamento de ouvido. Então é impossível você evoluir o seu ouvido, a sua compreensão ouvindo, apenas fazendo aula. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Não dá para evoluir o ouvido só fazendo aquela aulinha de regra. Não dá. Você tem que ir para a prática. Você tem que pisar no campo da vida real e se expor ao desconforto. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Ok? Então, apenas vendo vídeo no YouTube, consumindo dicas de inglês aleatórias no Instagram, funciona? Não. Todo treinamento exige desconforto. Anota essa frase, anota esse código aí para você não esquecer. Quanto mais leve for o peso que você puxa na academia, menor será o resultado ou mais demorado será para você sentir a diferença na evolução. Você já parou para perceber que isso se encaixa em tudo na vida? Se você for para academia e você for lá para puxar peso leve, fazer treino fofo, não for para você puxar uma carga pesada e ir aumentando conforme o passar das semanas, dos meses, você percebe que isso não vai te gerar um resultado? O treinamento de listening é a mesma coisa. Nós vivemos em uma realidade atual em que as pessoas, elas comumente buscam o caminho mais fácil, mais rápido, mais confortável, né? Eu te digo uma coisa de forma bem sincera. Se você quer aperfeiçoar, sair da média, onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, se você quer aperfeiçoar a sua capacidade de compreensão,
será necessário você se expor a consumir coisas que são desconfortáveis no começo. O desconfortável, ele tá totalmente ligado àquilo que você não está habituado. Você já parou para perceber que toda vez que você vai tentar compreender alguma coisa em inglês sem legendas, um exemplo. Você já parou para perceber que quando é a primeira vez que você tá lidando com aquilo, é difícil pra caramba? Você sabia que o significado da palavra difícil no dicionário diz que dificuldade, ela tá ligado com a ausência de costume e tá ligado com tarefa que exige esforço intelectual. Quer dizer, quando você para diante de uma dificuldade, você fala assim, eu não dou conta, eu não consigo, você só precisa ressignificar o que é dificuldade. Dificuldade é o seguinte, você chegou numa coisa que é difícil, isso aqui tá demonstrando duas coisas pra você. Você tem que entender isso aqui, ó. Toda dificuldade que você tem com alguma coisa é fruto de não estar acostumado suficientemente com aquela habilidade. Anota aí pra você não esquecer. Toda dificuldade é fruto de uma ausência de costume. Quando você se depara diante de uma dificuldade de compreensão, você precisa entender, eu não estou habituado com isso. É um jogo muito simples de você entender. Tudo que você vai fluir um dia na vida real, fluentemente, será reflexo daquilo que você fez no treinamento. O que muitas pessoas querem hoje? Um baita de um resultado. Pegar um podcast 100% inglês e entender tudo. Mas ela nunca pegou um podcast para treinar. Ela quer conseguir assistir Friends sem legendas, nível pleno de compreensão. Mas nunca treinou assistir sem legendas. Só assiste com legenda em português, só assiste dublado. Me fala, você vai chegar nesse nível? O quanto que você treina vai definir aonde você vai chegar. Então, o que você deve fazer para treinar o seu ouvido? Primeira coisa é entender isso aqui. Quanto mais você suar no campo de treinamento, menos você sangrará em campo de batalha. É uma frase do filme 300. Quanto mais você se expõe a tentar ouvir coisas que você não entende, ainda que no começo, eu não tô entendendo nada. Só porque você não tá entendendo, você vai parar? Só porque você não tá entendendo, você vai abandonar? Então, quanto mais você tenta, tem que tentar, testar. Quanto mais você se expõe a esse ambiente de desconforto, mais você está forçando a sua evolução na compreensão. Não tem como evoluir sem passar pelo processo do desconforto. É isso aqui que eu tento ensinar para as pessoas. Muita gente pensa assim, eu não vou colocar um áudio, um podcast, audiobook, filmes sem legendas para assistir porque eu não vou entender nada. Aí eu vou dizer para você, não é sobre treinar ouvido e começar entendendo tudo. Você imagina, ninguém decide, por exemplo, correr uma maratona de 42 quilômetros e a pessoa, assim, ninguém decide correr uma maratona do nada e sai de casa e de repente corre 42 quilômetros. É um processo de construção. Você começa correndo 1 quilômetro, daqui a pouco 2, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10, daqui a pouco 20. Daqui 2 anos você é capaz de correr uma maratona de 42 quilômetros. Tô dando um exemplo aqui. O treinamento ele é progressivo. Você não precisa começar assistindo uma série técnica, um filme avançado. Não, começa com um desenho infantil. Se você está começando no inglês, o seu nível de maturidade de compreensão é o nível de um bebê. Começa assistindo um Peppa Pig. Desenhos antigos da cultura que tem no YouTube, 100% em inglês para você assistir. Assiste o Pequeno Urso em inglês, vai lá no canal do Pequeno Urso. Tem lá desenhos 100% em inglês, sem legendas. Se exponha a esse ambiente de costume. Se você quer um dia entender o inglês da vida real sem legendas, você precisa vir para o campo do treinamento e tentar entender as coisas sem legendas. Murilo, mas só fazendo isso resolve? É óbvio que não. Porque em paralelo ao seu treinamento de listening, se você não estiver estudando com alguém, é só perda de tempo. Você precisa estar estudando com alguém, aprendendo estrutura, praticando estrutura, treinando conversação, desenvolvendo estruturas, perguntas, respostas, presente, passado, futuro. Porque se você não estiver estudando isso, tá? É aqui que muita gente morre na praia. Se você não estiver treinando, aprendendo isso, aprendendo as estruturas,
Você vai ficar a vida inteira assistindo as coisas em inglês e não vai sair desse nível. Quantas músicas você conhece 100% em inglês que você ouve há mais de 30 anos, 20 anos e até hoje você não sabe o que eles estão cantando? Tenho certeza que tem alguma música que você ouve aí desde os anos 2000 que até hoje você não sabe o que eles estão cantando. Sabe por quê? Porque tem que ter treinamento, tem que ter a parte de externar, colocar pra fora, praticar aquilo que tá sendo aprendido. Se não tem isso, não adianta. Se você não aprender as estruturas que tem gramatical, presente, passado, futuro, expressões, phrasal verbs, se você não estudar essa parada com alguém, não adianta você ir pra prática, você ir pro campo de batalha, você vai continuar sangrando. Então, como é que você sua no campo de treinamento? Primeira coisa, arruma alguém pra te ajudar. Arruma um método, aprende com alguém, aprende estrutura, aprende a criar frase, pergunta, resposta, aprende a aprender mesmo, literalmente, aprende a aprender. Aprenda a expandir vocabulário. Aprenda a trazer palavras pro seu campo de palavras. Isso tudo faz parte do campo de treinamento. Quem não faz isso já perdeu o jogo. Não adianta, você pode estar indo pro campo de batalha todo dia. Qual que é o campo de batalha? O campo de batalha é você assistir uma coisa sem legendas. É você vir pro campo aqui, pegar um livro 100% em inglês e tentar ler. Isso é o campo de batalha. Só que se você vai pra guerra sem munição, se você não treinou antes, se você não aprendeu estrutura antes, se você não dominou pelo menos os verbos irregulares, sabe? Coisa que muita gente odeia. Se você não domina essa parada, não adianta, você vai pra prática, você vai morrer na praia. Entende o que eu tô falando aqui? Eu não tô falando aqui de um método milagroso, nada disso. Eu tô falando aqui que existe processo. O que todo mundo fez para se tornar fluente? Começa a modelar. Usa essa técnica da programação neurolinguística. Modele resultados das pessoas. O que você vai perceber em todo mundo que se tornou fluente? Faz a pesquisa aí. Por trás de todo mundo que se tornou fluente tem suor no campo de treinamento. A pessoa treinou aquela parada. Qualquer brasileiro que é entrevistado em um talk show famoso, qualquer brasileiro que chega lá pra discursar em alguma premiação, aquela pessoa treinou pra caramba nos bastidores. E é ali que o filho chora e a mãe não vê. É ali que acontece o processo de crescimento. É ali que acontece o processo de expansão. O processo que ninguém tá vendo. O campo de batalha é só onde você vai expor aquilo que você treinou pra caramba. Então, ali é onde você deve focar, no campo de treinamento. Olha só, eu quero que você visualize essa imagem comigo e comente aqui embaixo o que você enxerga, o que você entende disso aqui. O superpoder de fazer um pouco todos os dias. Você, obviamente, não vai começar com coisas difíceis, alvos difíceis. Você não vai começar inflando a sua cabeça com a autocobrança. Meu Deus, eu preciso, é isso aqui, eu já devia estar nesse nível. Não. Comece com desenhos, comece um bloco de cada vez, um bloco por dia. Hoje eu vou começar com desenhos, mês que vem histórias infantis. Aí eu vou aumentando conforme eu vou aprendendo estruturas, conforme eu vou me familiarizando, mas sempre conduzindo ao desconforto. Afinal, você não vai pra academia pra ficar puxando peso leve, não é? Comece com coisas mais leves, comece com aqueles desenhos para bebês de 3 anos e vai aumentando o grau de dificuldade com o seu ritmo, mas sempre se expondo ao desconforto. É claro que o processo de compreensão, ele não depende apenas da sua imersão em coisas da vida real, mas também depende do fato de você já estar de algum modo estudando estruturas em paralelo a isso. Ou seja, não adianta você ficar treinando coisas em inglês se você nunca investiu em aprender e treinar todas as estruturas do inglês. E sim, me refiro à velha gramática que dá a lógica ao idioma. Aquilo que eu falei anteriormente aqui, se você não gosta de gramática, se você tem um trauma, tem um pavor de aprender regra gramatical, mas é isso que existe para facilitar, para dar lógica, para dar sentido ao idioma. Cada vez que você nega isso, cada vez que você foge disso, não, eu prefiro assistir do que aprender uma regra que vai facilitar a sua vida. Quando eu ensino aqui com filmes e séries, muita gente comenta assim: eu gosto das suas aulas porque você não ensina gramática. Na cabeça dela, gramática é aula de simple present, aula de present perfect, aula de verbo to be. Isso na cabeça dela é gramática, só que eu ensino gramática o tempo todo, dentro de cada frase, cada pergunta, resposta, que a gente analisa tudo. A gramática está presente em tudo.
Se eu falo pra você, eu trabalho, I work. Se eu falo, eu trabalhei, I worked. Se eu falo, eu vou trabalhar, I'm gonna work. Eu tô ensinando pra você gramática, presente, passado, futuro. Como criar resposta, frase afirmativa, afirmação, pergunta, resposta. Como se comunicar. Isso é gramática. É o lado lógico da língua. Se você foge disso, você vai estudar errado. Você vai treinar errado. Né? E hoje o que eu mais encontro é isso. Pessoas frustradas com escolas, com cursos. E aí eu falo pra você, não adianta, tá? Você só trazer a imersão pra sua vida, só ficar treinando o ouvido se você não foca em aprender as estruturas do inglês. Aí na hora da prática você vai ter dificuldade qual preposição usar. Você não sabe se é do, does, did, will, could, should, would, may, might. Qual que eu uso? Por que que eu uso? Qual que é o sentido disso? O que que isso transmite? Quais são os sentidos dos 600 phrasal verbs que existem? Existem muito mais. Mas é sentido lógico. Sabe, imersão é para você se familiarizar, aperfeiçoar. Mas você precisa aprender a estruturar. Entende isso aqui, ó? Preste atenção. O fato de você aprender presente, passado, futuro, como criar perguntas, respostas, como desenvolver uma comunicação, expandir vocabulário constantemente, fazendo tudo isso em paralelo a essa vida de estudo, você estar treinando e se desafiando em ouvir coisas em inglês, isso sim favorece o seu listening. Entende? Não é só treinar o ouvido e também não é só fazer aulinha. É uma soma dos dois. Se você pegar um filme sem legendas para assistir, 100% sem legendas, é o mais próximo possível que você terá aqui no Brasil de uma conversação real. O seu grau de compreensão de uma cena sem legendas prova o seu nível de listening. Quantos de vocês já assistiram a alguma aula minha que eu começo ali fazendo aquele teste sem legendas e tal? Ali você não entende nada. E aí quando bota a legenda em inglês, você entende tudo. Isso é simplesmente um sinal de que você é muito bom na leitura e péssimo no listening. Por que que você é ruim no listening? Entenda uma coisa, tá? De forma bem madura. Aquilo que você é ruim é só porque você não treinou o suficiente, tá? Simples assim. Não é porque você nasceu com dificuldade, porque eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Não, você só não aprendeu a treinar da forma certa. Tá tudo bem. Eu também já fui o pior aluno da sala de aula. Quando eu falo isso, eu sei que as pessoas não acreditam, mas eu também já fui o pior aluno da sala de aula. Aquele que tive que ser mudado de turma porque eu era muito atrasado, muito lerdo para compreender as coisas. Então, preste atenção aqui. Se você entende pouco ou quase nada, sinal que você precisa dominar estruturas, tempos verbais, ordem de frases, expandir vocabulário, ler mais, aumentar o seu campo de palavras. Sem isso, sem focar no seu registro linguístico ali, aumentar, estar debulhando, não adianta você ficar treinando listening. Vou botar um áudio aqui, vou botar uma música. Tem gente que... de verdade, velho. Isso é zoeira. Tem gente que acha que vai treinar o listening ouvindo música em inglês, cara. Você não vai treinar o seu ouvido dessa forma. Quantas músicas, aquilo que eu falei, quantas músicas você ouve há mais de 20 anos e até hoje você não sabe cantar, você não sabe o que eles estão cantando se você não for lá ver a letra. Não, aprenda a treinar do jeito certo, senão você vai ficar patinando em círculo. Você vai passar dor de cabeça e vai falar que não consegue evoluir. Assim como muita gente fala. Então aprenda a estudar do jeito certo. O que é importante você saber? Que a jornada de aprendizado ela não é só fazer aula de regra. Não é só ficar assistindo filme, vendo vídeo aleatório na internet. Se você ainda faz isso, você pode estar se auto-sabotando. Em algum ponto da jornada, você vai sim precisar do quê? Dominar as estruturas e expandir o vocabulário. De acordo com muitos exames de proficiência, você precisa dominar uma média aproximadamente de 1.000 a 1.500 palavras para então você ter domínio básico da língua, nível A1, A2, isso mesmo, nível básico. Não é nível avançado não, é nível básico, iniciante. Você não vai sobreviver no campo real, no campo de batalha, no campo da vida real mesmo, inglês da vida real, se você não tiver treinado o seu ouvido o suficiente. Sabe uma coisa que eu ouço de muitas pessoas que moram fora? Professor, eu fiz anos de curso na escola XY no Brasil, 5 anos de curso, 3 anos de curso. Vim morar fora do Brasil, cheguei aqui, não consigo entender nada.
Por quê? Porque você não treinou listening, você só fez aulinha de regra. Não teve treinamento de listening. Mais uma vez eu quero te lembrar. Fluência é característica do que é natural e espontâneo. Nada na vida se torna natural e espontâneo sem antes passar pelo processo do treinamento. Tudo aquilo que você é muito bom em fazer hoje em dia é porque você fez aquilo dezenas, quiçá centenas de vezes. Tudo. Então entenda, você quer se tornar fluente, você precisa entender, você vai precisar passar por um processo intenso de treinamento. Gente, o que a gente fornece lá dentro da jornada do Zero à Fluência? Um campo de treinamento. Não é um método milagroso que vai mudar a sua vida e milagrosamente, sem esforço algum, você vai aprender inglês. Isso não existe. Se você cair numa conversa assim, enfiada na internet, você vai jogar seu dinheiro fora. Não existe. O que existe é processo. Só que você tem que saber o que treinar, como criar pergunta, como criar resposta, como se comunicar, como estabelecer uma conversa, como é que eu expando o vocabulário, como é que eu foco naquilo que eu preciso. Sem direcionamento, enfim, não dá certo. Então, ó, presta atenção aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu tô falando aqui de teoria, né, sobre listening. Eu vou fazer um teste com você aqui neste exato momento e te provar como que você pode aperfeiçoar o seu ouvido. Nós vamos analisar uma cena sem legendas por pelo menos 3 vezes, tá? Eu vou assistir aqui com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes e você vai comentar o quanto você consegue compreender a cada vez que nós assistimos. Então, bora lá. Sem legendas. Deixe seu comentário aqui. Hey, this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball, but I was the ball. See? All right. On? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball, but I was the ball. See? All right. On? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball, but I was the ball. See? All right. O que eu quero te ensinar com o fato de você assistir 3 vezes a mesma cena? Primeiro, quando você assistir uma cena sem legendas, sempre experimente assistir essa mesma cena novamente, tá? Depois você vai para o segundo passo, que é assistir com legendas em inglês. Nós já vamos assistir com legenda em inglês. Qual que é o processo? Você primeiro testa o tanto que você consegue entender sem legendas, tá? E agora, no processo de assistir com legenda em inglês, você vai identificar quais são os termos que você conseguiu entender, quais você não conseguiu entender e por que você não conseguiu entender. Sabe por que muitas vezes você não consegue entender? Porque você não aprendeu a fazer conexão das palavras, você não aprendeu a pronúncia correta daquela palavra. Isso acontece com muita gente.
Você grava o som errado da palavra e aí quando o nativo fala de um jeito, você aprendeu de outro. De verdade. Tem gente que, por exemplo, o verbo to be no passado, tem gente que fala was. Não é was, é was. O som do a e o som do z. É um exemplo de que às vezes você aprende o som errado de uma palavra e aí na hora que você vai pra prática, o cara não fala daquele jeito. Automaticamente você não entende. Falha na sua compreensão ouvindo. Aquilo que você não entendeu, às vezes não é por não conhecer, mas sim por não estar acostumado com o som, conexões entre as palavras. É por isso que é extremamente importante você estudar com frases e não palavras soltas. Frases você tem a possibilidade de treinar as conexões, tá? Que é isso que a gente ensina lá dentro da jornada também. Agora o que a gente vai fazer? Vamos assistir essa cena aqui com legenda em inglês. Quero ver o seu comentário aqui se agora com legenda em inglês fica mais fácil a compreensão. Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? All right. Agora eu faço essa pergunta pra você. A sua compreensão melhorou? Deu um upgrade? Se você sentiu que com legenda em inglês a compreensão foi melhor, esse é o principal sinal de que você deve focar mais no listening do que na capacidade de ler e escrever. Anota aí pra você não esquecer, ó. Legendas são muletas. Por acaso, quando você assiste algum filme dublado em português, você bota legenda em português? Não, né? Porque não há necessidade. Então, legenda existe só pra ser uma muleta. Não entendo, bota legenda. Mas se toda vez que você não entender, você botar legenda, você vai ficar só treinando a sua leitura. Sabe o que acontece? Tem gente que quer evoluir o ouvido, mas só assiste com legenda. Você tá evoluindo a sua leitura. É por isso que você é melhor na leitura do que ouvindo. Porque você só treina assistindo com legenda. Gente, o que eu tô falando aqui é meio óbvio, né? Você quer treinar o ouvido? Foca no ouvir. Você quer treinar a leitura? Bota legenda, Agora eu vou te mostrar como você deve estudar uma cena de filme. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar agora essa cena, detalhe por detalhe, extraindo o vocabulário, e vou te mostrar o que você deve focar, tá? É uma análise da análise, tá? A gente tá sempre analisando cena de filme, série aqui, agora eu vou te mostrar como é que você deve estudar essa parada. Extraia vocabulário, aprenda as palavras novas e você vai focar em 2 fatores: tradução e pronúncia. Tem gente que foca só na tradução, errado. Você deve focar na tradução e na pronúncia, porque se você não aprender o som daquela palavra, quando você ouvir ela, você não vai entender. Alright? Então vamos analisar agora frase por frase, palavra por palavra. Começando com essa frase aqui. A primeira frase é essa aqui, ó. Se liga só. Hey, is this thing on? Hello, testing. Primeira coisa que nós temos, eu até coloquei o fone aqui pra entender melhor, tá? Uma coisa que eu recomendo pra você, você quer treinar o seu ouvido? Primeira coisa, eu recomendo, tá? Assista as cenas pelo seu computador ou pelo seu celular pra você colocar com fone. As vozes saem com mais qualidade do que na televisão, gente, isso é óbvio, tá? Faz isso com fone. Se você quer treinar o seu ouvido, né? Se você quer realmente aprender a evoluir. Pra começar, entenda aqui, ó. Hey, this thing on. Hello, testing. O que o Mike Wazowski tá falando aqui, ó? Hey, isso tá ligado? Olá, testando. Vou voltar aqui pra gente ouvir novamente, olha aí, ó. Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. Preste atenção aqui, ó. Hey, good evening. Ei, boa noite. Como é que você vai pronunciar isso aqui? Preste atenção no listening, que é o que a gente está focando aqui nessa aula de hoje. Good evening. Pausadamente, good evening. Em inglês da vida real, como é que ele pronuncia? Good evening.
Qual que é o grande problema das pessoas? Elas aprendem de forma separada, só que quando fala junto não entende. Por quê? Porque você aprendeu de forma separada, de forma mecânica, quadrada, igual eles ensinam nas escolas tradicionais. Good evening! Só que ninguém fala desse jeito, né? Como é que o Michael Wazowski fala? Hey, good evening! E na hora que ele fala how are you, ele não fala how are you, how are you. Ele fala how are you? Você percebeu o jeito que ele fala? Inglês da vida real. Claro que monstro na vida real não existe, mas é assim que ele fala, assim que as pessoas falam na vida real. Testing. Hey, good evening. How are you? How are you? Nice to see you. Você percebeu? How are you? How are you? Nice to see you. How are you? Ele fala how are you? E não how are you? Com som de sabe? How are you? Não, how are you? How are you? É como se fosse, como é que tá? Como é que tá? Como está? Como está? Nice to see you. Significa, é legal te ver, bom te ver. Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Okay, it's great to be here in your room. Preste atenção nas conexões. Ok, tá bem, tá legal. It's great to be here. Ó, great termina com T, to começa com T, acontece o quê? Uma conexão. Isso aqui é um padrão do inglês. Quando uma palavra termina com um som, a próxima começa com o mesmo som, o que acontece? Unifica. Não é só sobre essas palavras, é sobre todas que têm o mesmo padrão sonoro. It's great to be here. Ele não fala it's great to be here. It's great to be here. Não, ele fala it's great to be here. It's great to be here. É ótimo estar aqui. It's great to be here. No your room. Seu quarto. E aí ele faz uma pergunta que é uma pergunta muito famosa para quando você está conhecendo alguém. Where are you from? Where are you from? Em inglês da vida real, where are you from? Where are you from? Ele praticamente come a palavra are. Isso é inglês da vida real. É assim que você deve treinar. E qual que é o meu conselho quando você estiver assistindo uma aula, uma análise assim como essa que eu sempre faço aqui no YouTube? Assista repetindo. Okay, it's great to be here in your room. Where are you from? Quando você repete, você internaliza. Só que você não vai repetir uma, duas vezes. Você vai repetir pelo menos umas 30 vezes cada frase. É assim que eu fiz por anos. É assim que eu expandi vocabulário por anos. Com diversas séries, filmes. E eu tô falando aqui de algo que eu fiz no meu campo de treinamento. Hoje você vê eu analisando aqui. Eu posso pegar aqui mais de 300 cenas que a gente já analisou. Trazer aqui agora pra analisar. Que eu vou analisar de boa, sem roteiro, sem script nenhum. E tá tudo bem. Só que no meu campo de treinamento eu precisei treinar pra caramba. Eu não assisti 300 cenas no meu treinamento. Eu assisti mais de 3.000 cenas. Gente, é muita coisa. O campo de treinamento ele é sempre muito mais intenso do que aquilo que você vai aplicar na vida real. Tá? Mas precisa ter treinamento. Então, where are you from? De onde você é? Never mind. You're in kindergarten, right? E então o Michael Wazowski fala, never mind. É uma expressão que significa, deixa pra lá. You're in kindergarten, right? Você está no jardim de infância, certo? Ou tipo, né? Deixa pra lá. Você está no jardim de infância, né? Oh, I love kindergarten. I love kindergarten. Eu amo o jardim de infância. Best 3 years of my life. É o que ele vai falar agora. Ó. Best 3 years of my life. Lembra da regra que eu falei? Uma palavra termina com uma letra e a próxima começa com a mesma letra ou som semelhante, que é o caso aqui. Best termina com T e a próxima começa com TH. São sons diferentes, mas são parecidos. Palavras que terminam com sons e que são parecidos ou iguais com a palavra seguinte, você unifica. Por isso que ele fala best 3. Best 3 years of my life. Isso aqui que eu tô te falando é esse tipo de conexão que faz você entender uma frase. Porque se você não souber o que é isso, não souber essa regra que eu falei, esse padrão sonoro de conexão, vai passar essa frase, são palavras muito básicas e você não vai entender. Por quê? Porque simplesmente você não estudou conexão. Por isso que eu falo, estude conexão, estude os sons das palavras, estude esses padrões sonoros que são coisas que a gente ensina, alright? Pra você conseguir entender uma frase na vida real. Of my life. Então ele fala melhores 3 anos da minha vida. Of my life. Of my life. Da minha vida. Qual que é a piada aqui? Ele tá tentando fazer uma piada pro garoto e 3 anos de jardim de infância, né? Ao que tudo indica é muito tempo. But I love sports. But I love sports. Outro padrão de som. Quando uma palavra termina com consoante, a próxima começa com som de vogal, o que acontece?
você unifica. Você não fala but I, você fala but I. But I love sports. But I love sports. But I love sports. But I love sports. É o jeito que ele fala. Mas eu amo esportes. Dodgeball was the best. Oh, yeah. I was the fastest one out there. O que é dodgeball? Seria o que nós conhecemos aqui como queimada. Queimada era o melhor. Dodgeball was the best. I was the fastest one out there. Eu era o mais rápido lá. Esse out there significa lá fora. E você junta, que nem eu falei, out there. Você não fala out there. Não, você fala out there. Out there. I was the fastest one out there. Dodgeball was the best. I was the fastest one out there. Então, queimada era a melhor. Eu era o mais rápido lá. Of course, I was the ball. E ele fala, of course. Claro. I was the ball. Eu era a bola. Claro, eu era a bola. But I was the ball. See? E aí ele fala, mas eles, né, but they, 3 pontinhos, I was the ball, eu era a bola, see, é como se fosse viu, entendeu, see significa o verbo ver, mas aqui carrega um sentido de entendeu, então, né, e aí termina aqui a cena, gente. See. Alright. Ele fala, alright, tá legal, tá bem, tudo certo, alright. E é isso aí, ó, o que eu quero que você perceba aqui comigo. Gente, precisa ter uma análise técnica profunda, senão o que pode acontecer? Qual que é o grande pecado da pessoa que estuda, quer melhorar o listening com filmes e séries? É a pessoa passar por um filme inteiro colhendo migalhas e achando que isso vai ajudar em alguma coisa. Não faz sentido você passar por uma cena dessa e não aprender termos novos. Kindergarten, dodgeball, fastest, where are you from, how are you? Nice to see you, this thing on. São frases, palavras que a gente viu aqui. Agora, como é que faz pra você expandir o vocabulário? Preste muita atenção aqui, ó. Pra você expandir o vocabulário, você vai fazer o seguinte. Anota aí pra você não esquecer. Você vai literalmente pegar todas essas palavras que você aprendeu. Todas. Não é algumas, tá? É todas. Todas que você aprendeu aqui e você vai construir frases com elas. Construir frases, perguntas, respostas, expandir o máximo de possibilidades. Então você assistiu uma cena como essa de 30 segundos, só que na sequência o que você vai fazer? Treinar pra caramba. É aqui que o processo acontece, o processo de treinamento, de imersão. Então, deixa eu tirar meu fone aqui, porque agora eu quero fazer essa pergunta novamente pra você. Sua compreensão melhorou agora? O que a gente vai fazer? A gente vai assistir essa cena agora sem legenda alguma, novamente. Depois dessa análise, você tem que entender melhor. Não entende, o que você faz? Volta, repete, passa de novo, volta à aula. Não vai para a próxima aula, não vai para o próximo vídeo. Você fica no negócio até você entender a parada. Consistência, persistência, não desistência. Isso faz a pessoa aprender. Então bora assistir sem legendas, vamos lá. Hey, is this thing on? Hello, testing. Hey, good evening, how are you? Nice to see you. I tell you, it's great to be here in your room. Where are you from? Never mind, you're in kindergarten, right? Oh, I love kindergarten. Best 3 years of my life. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh, yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. But I was the ball. See? Alright. Entenda isso aqui, ó. O fato de você estar acostumado com frases, associações, estar acostumado com criações de perguntas, respostas, com uma variedade suficiente de verbos, conjugações verbais, tudo isso favorece a sua compreensão ouvindo, entende? Você tem que estar acostumado com criações de perguntas, criações de respostas, variedades suficientes de verbos. Tem gente que não conhece nem 10 verbos e quer ir pra conversação. Quer entender uma cena inteira de filme? É claro que você não vai entender. Não tem munição, não tem bala na agulha. Você vai pro campo de batalha com 10 balas no pente. Não funciona. Entende? Então, resumindo, você quer aperfeiçoar a sua compreensão de listening? Se você tá assistindo essa aula, você tá se sentindo mal, não é pra você se sentir mal, é pra você se sentir
inconformado. É você decidir, pô, o que eu tô disposto a mudar a partir de hoje na minha rotina? Não adianta você esperar resultado diferente fazendo e repetindo as mesmas coisas que você já sabe que não dá certo. Se você tá testando aí estudar do seu jeito por pelo menos 1 mês, 2 meses e você não sentiu resultado, essa é a prova de que você tá estudando do jeito errado. Ah, Murilo, mas eu tô estudando pelos seus vídeos no YouTube. Se você tá só estudando apenas pelos vídeos e não tá aprendendo estrutura, treinando conversação, desenvolvendo, você tá estudando da forma errada. Quando você tá estudando da forma errada, qual que é o grande risco? Vai levar muito mais tempo. Vai levar o triplo de tempo do que alguém que tá aprendendo estrutura, treinando, praticando da forma certa. Então, meu conselho pra você aqui, pra gente encerrar esse assunto. Esteja disposto a aprender, estudar, dominar estruturas, expandir vocabulário, leia bastante, treine bastante, crie frases, expanda possibilidades de uso. Em paralelo a isso, treine com desenhos, podcasts, audiobooks, tudo isso tem no YouTube, tá? Ou assina aí um Netflix, HBO, Disney, alguma coisa da vida aí pra você assistir as coisas sem legenda de qualidade. E faça tudo isso de fato. E sim, não tem como você treinar interação sozinho, não dá. Treinar no espelho, não tem como. Se você quer chegar na vida real e falar fluentemente, compreender, treine isso nos bastidores. De verdade, não tem como. Você precisa treinar essa parada nos bastidores. Treine, ok? Treine conversação com um professor, mentor, alguém que possa te corrigir, conduzir. Treine isso nos bastidores, tá? Treine mesmo. Não tem como você querer ter um nível de compreensão na vida real se você nunca treinou algo na mesma intensidade nos bastidores. Você entendeu a profundidade disso? Não tem como você ter um grande resultado se você não treinou com aquela mesma intensidade nos bastidores. É o que exatamente muita gente quer, né? Ter um grande resultado e um grau de entrega mínimo. Lembre-se, aquilo que você semeia, você vai colher. Se você não semeia nada, se você não investe nada, você não vai colher muita coisa, tá? Isso é realidade. E como eu falei aqui no início, todo treinamento exige desconforto. É nos bastidores que o treino acontece. Não se economiza no treinamento. Tudo que eu estou falando aqui são técnicas validadas pela neurociência, são aplicações que nós já fazemos há muitos anos com milhares de alunos. Para quem não sabe, eu dou aula desde os meus 17 anos de idade, desde 2012, eu estou em sala de aulas. Nada se compara com o formato de estudo de imersão que a gente apresentou aqui. Treinamento diário, treinamento de ouvido, de fala, é exatamente isso que a gente faz lá dentro do nosso método da jornada do Zero Fluência. É exatamente isso que a gente faz. Treinamento constante de 4 habilidades. Se o caminho que você está estudando inglês, você não está treinando as 4 habilidades, tem alguma coisa errada com você. Um caminho que você pode aqui aprender com o meu acompanhamento, treinando conversação toda semana, expandindo o vocabulário todos os dias, não é uma vez por semana, é todo dia, treinando as 4 habilidades. O listening, que é só uma dessas 4 habilidades, é o ponto de partida. Lá dentro você também vai desenvolver outras 3, que é falar, ler e escrever. Tudo isso aqui para te conduzir ao nível fluidez, o nível mais alto de proficiência no inglês. Preste atenção, estamos com uma promoção especial de 8 anos de YouTube, gente. É isso aí, 8 anos de YouTube. Sim, neste mês de setembro estamos completando 8 anos desse canal, aqui ajudando milhões de pessoas. E nestes dias você vai poder se inscrever no meu método completo, na plataforma completa, com todos os bônus, por apenas 12 vezes de R$ 51,40. É isso mesmo, de R$ 997 por apenas R$ 497, desconto 50% off. Este já é o valor completo da jornada do Zero Fluência. O último curso de inglês da sua vida e não tem nada a ver com nenhum curso de inglês tradicional que você já passou na sua vida. Esta é uma jornada de imersão, acompanhamento diretamente comigo, conversação e treinamento diário. O que você viu aqui sobre a metodologia de treinamento de listening é um exemplo da nossa metodologia. Basicamente, esses 3 elementos que você está vendo aqui resumem o nosso método. Plataforma do absoluto zero ao nível mais alto de proficiência. Segundo, acompanhamento diretamente comigo. Você vai poder falar comigo no WhatsApp todos os dias de segunda a segunda. Acompanhamento diretamente comigo. E clube de conversação para você treinar conversação toda semana. Tudo que eu ensino e aplico nessa metodologia é o que funcionou comigo e com milhares de alunos que eu já tive desde 2012. E aqui você vai aprender de forma prática, não focando em teoria, focando no lado prático, desenvolvendo a sua comunicação absolutamente todos os dias.
Quem entrar hoje vai ganhar 5 cursos bônus de inglês. Curso de inglês para viagem, curso de inglês analisando o filme completo do Shrek, curso de inglês intensivo para você dominar o básico do inglês, mais de 1000 palavras em apenas 10 dias. E o quarto e o quinto, 2 cursos de inglês com a Bíblia para você que gosta de estudar e expandir vocabulário com a Bíblia. Tudo isso aqui, gente, é a jornada do Zero à Fluência. Se eu fosse somar, seria mais ou menos isso aqui. Sim, nós estamos cortando esse valor de 997 por 497. Para você garantir esse desconto com todos esses bônus inclusos dentro da jornada, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e vai garantir a sua vaga. Não é amanhã, semana que vem, mês que vem, é agora. Eu mesmo, Teacher Murilo, vou te chamar no WhatsApp e te conhecer e te acompanhar pelos próximos 12 meses. Assim que você realizar a sua inscrição, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp e nós vamos firmar um compromisso de 12 meses de acompanhamento, mentoria e treinamento diário para você evoluir o seu ouvido. E é isso aí, seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida e eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor. Vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e garanta a sua vaga. Bora! Imagina só você ter acesso a tudo isso aqui dentro de um único lugar só. É isso mesmo, tudo isso dentro da jornada do Zero à Fluência, o maior ecossistema de imersão do Brasil para aprender o inglês da vida real e se tornar fluente no inglês. Vem comigo! Eu lhes apresento o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do Zero à Fluência. Você vai poder estudar tanto pelo computador, tanto pelo celular. Esses 3 elementos aqui que você está vendo resumem a jornada do Zero à Fluência, resumem o método, o lugar onde você vai estudar comigo durante 1 ano, por 12 meses. Uma jornada que você vai ter um compromisso comigo e eu serei seu professor, seu mentor durante 1 ano. Primeiro, você vai ter acesso a uma plataforma que vai do absoluto zero ao nível mais avançado no inglês. Você vai ter liberdade para estudar no horário e no dia que você quiser. Segundo, você será acompanhado por mim durante todo esse período. Você vai poder tirar dúvidas diariamente e diretamente comigo lá no WhatsApp. Nessa jornada eu serei o seu mentor pessoal e o seu professor, seu mentor pessoal e individual. Terceiro, você vai poder praticar conversação absolutamente toda semana. Um espaço para treinar tudo aquilo que você tem aprendido. Então, a jornada do Zero à Fluência se resume à plataforma do Zero à Fluência, mentoria individual comigo e também as aulas de conversação toda semana. Quem se inscrever hoje através do link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, vai ganhar de bônus tudo isso aqui, ó. 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês para viagem. Segundo, curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Terceiro, curso de inglês intensivo para você dominar o básico do inglês, 1000 palavras em apenas 10 dias. Curso de inglês com a Bíblia, estudando com Provérbios, e também um curso de inglês com a Bíblia, estudando com Eclesiastes. Então, resumindo, tudo isso aqui por apenas 12 vezes de 51,40. 497. Tudo isso aqui. 8 jornadas de aprendizado em um único lugar só. Eu, Teacher Murilo, nunca entreguei tanto dentro de um único lugar. Nunca. De uma só vez, por um valor desse, nunca. O grande diferencial da jornada do Zero à Fluência para qualquer outro curso tradicional é a entrega, qualidade das aulas, didática e o principal, o meu acompanhamento diário, disponível todos os dias, mentoria, conversação, treinamento, cronograma, plano de estudos, tudo isso para te ajudar a construir a sua
fluência, para você aprender a falar inglês e não aprender teoria, mas aprender a dominar as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Para você garantir a sua vaga com tudo isso aqui incluso, você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo e vai se inscrever. O link também está no comentário fixado logo abaixo, aqui no chat ao vivo também. E só para você ter uma ideia, por esse preço aqui, você vai ter acesso a tudo isso. Preste atenção, você vai ter acesso à plataforma do Zero à Fluência, você vai ter acesso à mentoria diretamente comigo, clube de conversação, os bônus, curso de inglês para viagem, curso de inglês com Shrek, curso de inglês intensivo, curso de inglês com provérbios e curso de inglês com Eclesiastes. Se fôssemos somar tudo o que eu estou entregando dentro da jornada, seria isso aqui, ó. Obviamente que você não vai pagar esse preço, mas é para você compreender o valor de tudo que tem dentro da jornada do Zero à Fluência. Você vai entrar por apenas 12 vezes de 51,40. Essa promoção, com todos esses bônus, não vai durar para sempre. Então você que ainda não garantiu a sua vaga, corre aqui no link na descrição desse vídeo e se inscreva. A jornada do Zero à Fluência é para quem quer aprender através da imersão, através da desconstrução. É um método de exposição, mentoria, acompanhamento, treinamento, conversação, desenvolvimento de habilidades através da programação neurolinguística com técnicas validadas pela neurociência, tudo isso para você destravar a fluência. Este é literalmente o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei seu último mentor, seu último professor de inglês. Eis a pergunta: o quanto que eu posso aprender dentro de um ano? Eu quero te mostrar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo em 2021, na época que nem tinha tudo isso, e ele se tornou fluente em apenas 11 meses. Dá uma olhada no caso dele. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Se você tiver essa tríade, um caminho sequencial para você parar de ficar colhendo coisas aleatórias na internet. Segundo, alguém para te ajudar, um mentor, alguém que já passou pelo que você tá passando. Isso faz total diferença. Foi o caso do Giovanni. Um espaço para você treinar conversação. Tudo isso potencializa o seu aprendizado. Tudo isso acelera a sua chegada na rota da fluência. Preste muita atenção aqui, ó. Você vai ter acesso a tudo isso pelo valor de 12 vezes de 51,40. Você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do Zero à Fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina.
rotina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do Zero Fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!